muito bom, velho. Muito bom. Parabéns pro Rei Alex. Senhores, tradição do domingo, né? Semideus. E aqui, ó. Esse vídeo chama Obras de Arte que não existem. Certo? Vamos pra frente? Vamos lá. Se o vídeo tiver baixo pra vocês, me avisem, tá? Não sei como é que tá a altura do vídeo aí. Uma coisa que sempre me deixou fascinado é a ideia de coisas que nunca saíram do papel ou nunca foram finalizadas. Eu não sei por que isso me atrai exatamente, mas eu gosto muito de conhecer essas coisas, indo de pinturas inacabadas a projetos arquitetônicos que nunca foram construídos, que inclusive eu tenho um vídeo dedicado a esse tema aqui no canal. Isso talvez venha da quantidade absurda de contos e livros que eu deixei incompletos, mas enfim. Ao longo da história existem exemplos de obras, seja elas pinturas, esculturas, histórias e até filmes que foram pensados para serem feitos, porém por vários motivos eles não foram concluídos. Então, sabendo disso, eu acho que seria interessante falar nesse vídeo sobre algumas obras de arte que não existem. Mas deve ter zilhões de obras de arte que não existem, né? Entenda zilhões como zilhões. Clética, vou dar uma olhada. Quando procuramos por obras incompletas na história, uma época em que podemos encontrar exemplos disso é o Renascimento. Um dos artistas mais referenciados nesse período é Michelangelo, muito conhecido por suas esculturas, que você com certeza já viu, como é o caso da escultura de Davi, feita entre os anos de 1501 a 1504, que atualmente está localizado bom demais, na Academia meu amigo. Você de tá bem? Artes de Florença. Porém, um dos trabalhos mais desconhecidos de Michelangelo são a série de esculturas conhecidas como os Prisioneiros, também chamadas de Os Escravos. Essas 4 esculturas começaram a ser esculpidas por Michelangelo, porém elas nunca foram terminadas. É artes incompletas. Não, beleza, incompleta eu aceito. Para peça, tendo umas que parecem bastante incompletas e outras que foram quase terminadas. As esculturas estavam sendo construídas para decorar o túmulo do Papa Júlio II, que faleceu em 1513. De início, o projeto para seu túmulo era bastante complexo e bem detalhado, porém posteriormente foi decidido que seu túmulo seria algo mais simples, mesmo que o resultado final não fosse lá tão simples. Logo, essas esculturas acabaram por não serem finalizadas, mas ainda assim elas são estudadas hoje em dia, já que elas dão uma boa noção de como era o processo artístico de Michelangelo, sendo visível nas esculturas até as marcas das suas ferramentas, além de serem interpretadas atualmente como peças que representam o homem tentando se livrar de suas amarras, como se as figuras estivessem emergindo do mármore, sendo considerada a sua natureza incompleta como um elemento artístico nas obras, uma técnica chamada de non finito, que se trata justamente de obras com um aspecto incompleto, levando alguns até a dizer que o Michelangelo deixou elas inacabadas de propósito. Cada uma das 4 esculturas tem o seu próprio nome, dado posteriormente. A primeira delas é o Escravo Desperto, que mostra a parte frontal completa do corpo dessa figura, que tem toda a sua parte traseira não finalizada, também tendo partes da sua cabeça incompleta. O pior é que, vamos ser sinceros, o desgraçado fazia isso tudo em mármore, bicho. Tendo a sua parte inferior incompleta, além bicho aqui, ó, dos braços e uma das mãos, e o seu rosto que também não foi. E fazia o bagulho certinho. O terceiro deles é o Escravo Barbado, que é o mais completo dos 3, que está praticamente pronto, tirando algumas partes da cabeça e das mãos. E por fim temos o que ficou conhecido como Atlas, que apenas a parte do seu torso foi concluída, faltando ainda as eu quase joguei do corpo, como os pés esse e as Misside, mãos, só que me falaram qual é o plot, eu não quis jogar não. Dela está um grande pedaço de mármore, dando a impressão que ele está carregando um grande peso em suas costas. E daí vem o nome que faz referência o que me encabula nesses bagulho de mármore quando o cara é bom é isso, ó. Meu irmão, olha o detalhe do cabelo e do pano. Tá ligado? Meu irmão, isso é uma pedra, pô. Isso é literalmente uma pedra, pô. Como é que o cara fez esses detalhes tão suave, pô?
As estátuas não sei ainda incompletas de Michelangelo estão hoje também na Nick ou Academia Nike? de Artes de Florença. E ainda falando de Michelangelo e a técnica do novo finito, temos um trabalho bem recente do artista contemporâneo Noel Griffin, que fez um projeto digital transformando a própria estátua de Davi em uma peça que passa essa impressão de estar incompleta. O próprio Michelangelo possui outras obras que estão incompletas, como é o caso da Madonna e o Menino com São Pois João é, dos Renault, não é Anjos, só. de Bicho, tudo bem que não é só 1497, talento, que não. mostra É aquele Maria negócio. junto do Vamos ser muito sinceros aqui. Pode soar escroto de minha parte. Deixa eu sair da parte que ela tá com um peitinho na frente aqui, que é pra não dar B.O., tá? que nunca foram finalizadas por Michelangelo. E outro artista... Pode soar muito escroto de minha parte. Mas assim, antigamente, o caba nascia. Aí ele achou aquilo ali de hobby, certo? De hobby não, do que ele gosta. O que eu gosto são artes. Eu gosto de pintar, certo? E aí ele dedicava e se esforçava milhares de horas da vida dele para fazer obras e pra, como é que eu posso dizer? Sempre se aprimorar, tá ligado? Isso aí é maravilhoso. Não vou dizer que isso não existe hoje em dia. Eu não consigo pensar em nenhum pintor contemporâneo que você pense, pô, meu irmão, esse cara é brabo. Mas boa parte dos artistas que a gente vê na era mais contemporânea, os caras só fazem umas pinturas assim aqui e ali e fica por isso. E não, isso aqui é porque é arte abstrata. Aí você dificilmente vai compreender. Mas, pô, velho. Aí. Tá ligado? Fica. Como é que eu vou disputar o cara que fez, sei lá, um autorretrato poderoso com o cara que fez uns riscos vermelhos na tela? Eu não vou, né, velho? Porque um realmente se dedicou àquilo e o outro só quis se expressar. Que tem uma claro obra que ambos são artes, mas você vê o escultor a diferença de uma outra. Rodin, mais conhecido pela sua escultura O Pensador, de 1904. Essa escultura do Pensador me lembra muito do Pica-Pau. Rodin, isso aqui, conhecido... ó. Só por causa de uma parte que, sei lá, o Pica-Pau. Não, aqui vamos pegar a opinião do Pensador sobre o cigarro. Aí fala, eu não fumo. Pela sua escultura O Pensador, de 1904. Essa peça em questão, que se encaixa no novo finito, se chama... Pois é, Peter. E se trata de um rosto de uma mulher esculpido em cima de um bloco bruto de mármore. Essa escultura é uma representação de Camille Claude, uma outra escultora francesa que era aluna e amante de Rodin. O artista nunca fez a parte de baixo dessa escultura, a deixando assim mesmo, trazendo talvez temas que eram também discutidos nos escravos de Michelangelo. Meu irmão, quer ver Atualmente uma essa braba peça está localizada em um museu. Que eu olho assim e digo, meu irmão, mas a além nega disso, era braba. Alguns quadros que não estão finalizados. Tem um artista que chama Elisabeth Vigée-Lebrun. Ou é Lebrun, não sei, Dante, se é francês. Eu tô cagando pra francês. Duolingo aqui pra você. Essa miserável aqui, ó. Isso aqui. Que tá difícil de mostrar, mas sei lá, eu só queria mostrar isso aqui. Essa imagem aqui dela. Essa imagem aqui. É um autorretrato, pô. Ela tava literalmente se vendo no espelho e se pintou, pô. Pra treinar, pô. Miserável, pô. Bicho, tá ligado? Você não precisava de modelo, você só precisava querer pintar. Ela pegou o espelho, olhou ali e fez, eu sou assim, e começou a se pintar. Isso aqui é de um realismo que poucas fotos hoje em dia tem. Tá ligado? Pô, velho, eu sei que eu sou impressionado com artes, eu acho artes um negócio incrível. Graças à história por trás deles. É talento e esforço, velho. Não tem o que dizer, não. Do 32º presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. Ele foi pintado por uma artista russa-americana chamada Elizabeth Showmatov, iniciada em abril. Morcego, obrigado pelos seus 5 subs de presente. Foi a dívida de ontem, né? Porque disse que eu não ia conseguir passar uma cachoeira no Roblox. Por sinal, mais uma vez, a gente tá com uma campanha de Roblox aqui na live. Exclamação Roblox. Pega o códigozão, pega o link lá, se inscreve lá. Certo? Baixa o joguinho. Jogue 15 minutinhos para ajudar o amigo Ibura. Para poder chegar no pelo menos com 40 contas dessa campanha. Eu tô com 11. Eu joguei até em grupo de família.
Tá com 11 pessoas, Cebola. Eu joguei em 2 grupos de família, velho. Pra ver se eu pelo menos consigo bater as 40 pessoas, véio. Eu tô quase abordando gente na rua. Me empresta teu celular aí só pra eu fazer um negócio. Pra poder concluir isso aí. Que eu vou precisar desse dinheiro, velho. Mas enfim. Inclusive, essa semana até o fim da campanha, a gente vai ter live de Roblox, tá? Pra tentar bater essa meta. Vamos que vamos. Abril de 1945. A natureza incompleta do retrato se dá pelo fato que, quando o presidente foi pousar para esse quadro, no dia 12 de abril, durante a sessão ele sentiu uma dor em sua nuca e caiu para frente enquanto Elizabeth fazia o seu quadro. Roosevelt foi rapidamente atendido pelos médicos, que o diagnosticaram com uma hemorragia cerebral que o deixou inconsciente até a sua morte algumas horas depois, fazendo com que esse quadro permanecesse assim, eu tô me divertindo, pô. Eu vou mentir pra tu, de forma acidental os últimos momentos de sua vida. A Dito também gostou que só de Roblox. Tem muito jogo lá dentro que dá pra jogar. Das esculturas e pinturas indo para a música, temos o último trabalho de um dos maiores músicos da história, que no caso Mozart. É o Mozart. A sua última composição se chama Requiem em Ré menor. Música essa que você provavelmente já ouviu, até porque provavelmente todo mundo já ouviu essa música, sendo esses trechos os mais famosos. Isso aí a gente conhece pela Genei Ryodan, né? Tocou essa música aí quando foi se vingar Essa música, apesar de ser a mais conhecida a Tubo Fantasma foi uma das mais conhecidas, foi se vingar da moto do Vogan, completa, já que o Mozart morreu antes de finalizá-la. Assim, houve muitas tentativas de completar essa música. Uma das mais conhecidas e até digamos oficial, foi feita pelo músico americano Robert Levin, um grande estudioso da obra de Mozart. Essa música em específico atualmente tem cerca de 50 minutos. Pô, você passar 50 minutos aqui, ó. As músicas do Pink Floyd eram grandes. Ai, ser bandido é bom demais. Um dos trabalhos mais ambiciosos da história da literatura foi o Tolkien, autor de Senhor dos Anéis e O Hobbit, o grande criador da Terra-média. É Amadeus, pô, não é Asmodeus não, calma, amigão. Trilogia de livros em vida, Amadeus é bom, uma bom filme. das maiores trilogias de livros de todos os tempos, Tolkien em vida não conseguiu escrever tudo o que ele queria sobre a Terra-média. Muito do que sabemos sobre esse universo vem, na verdade, de anotações que ele fez, que foram posteriormente compiladas e reeditadas pelo seu filho e publicadas de forma póstuma. Isso é engraçado, né, velho? Como o Silmarillion e a coleção de Sandro, caramba, velho. Sandro, obrigado pelos 5 subs pra gente também. Advogado Ney Arthur, Algabone. Caramba, Gabone, tu tá bem, velho? Evolution Tunico. Fernando. Evolution Tunico é um nick muito bom, velho. Eu vou te falar. Evolution Tunico é do cacete, velho. Aí curti. Evolution Tunico. Peraí. Peraí.
Não. Valeu, Adidas. Tamo junto, véi. Vamos lá? Os Inacabados, por exemplo. Mas uma das histórias inacabadas de Tolkien mais fascinante, com certeza, é a história que ficou conhecida como a New Valeu, Shadow, Nick. Tamo que junto, meu irmão. ser a sequência de Senhor dos Anéis, se passando mais ou menos 100 anos depois da Sim. história da trilogia original. Em um tempo onde os humanos já pensam na presença Tolkien, de Sauron na Terra-média como um passado ele é distante, católico com poucos e o... que viveram a Guerra do Anel ainda vivos, dando a oportunidade Acho que é C.S. para a Lewis. escuridão retornar mais uma vez. Tolkien desenvolveu essa Ele ideia é- por cerca de ele é 16 evangélico. páginas Protestante, no antes caso. de abandoná-la, e depois nunca mais pensar em uma sequência para a sua história, dizendo posteriormente em cartas que ele escreveu que para ele simplesmente não valia a pena contar isso essa mesmo. história. Os manuscritos que O ele Lewis escreveu sobre é essa tal evangélico. nova sombra foram posteriormente publicados no livro Peoples of Middle-earth. Na verdade, isso é relativamente comum Mas eles para eram autores amigos. de fantasia terem obras que são só publicadas de forma póstuma. Na verdade, isso é comum para autores Sim, em ele geral. era ateu. Temos também o caso do autor Robert Jordan, que escreveu uma das séries mais influentes da alta fantasia, A Roda do Tempo, que tem 14 livros diferentes, sendo Não os conheço 3 nenhum. últimos escritos por um outro autor, o prolífico Brandon Sanderson, um dos atuais grandes autores da fantasia, já que Jordan morreu em 2007, enquanto preparava o último livro, deixando algumas instruções para sua obra ser completada após a sua partida. O último livro, Quem vai nas mãos do rodar Brandon e deixar a gente sem final é o rapaz de Game of Thrones. Viu o que eu tô dizendo? Viu? Esse último livro de Game of Thrones aí já virou lenda. E a gente não sabe como é que vai ser o final verdadeiro. Sanderson se tornou 3 livros, finalizaram esse grande épico da fantasia em 2013. E aparentemente essa questão que George infelizmente R.R. aconteceu Martin. com Robert Jordan tem chance de acontecer de novo em um futuro próximo, não é George Martin? Olha, tá vendo? Isso, para não deixar de mencionar, também acontece muito no mundo Ei, dos vagabundo, mangás. vagabundo. Obviamente, Eu o já maior falei exemplo isso aí disso muitas vezes. Assim, entenda muitas como absurdas vezes. foi Vagabundo o é a melhor coisa que eu já li. falecimento de Kentaro Miura, o autor de Berserk, que infelizmente partiu jovem e deixou o seu mangá sem um final, mesmo que novos capítulos ainda sejam lançados tentando continuar seu legado. Eu queria saber se esse mano que ficou com a continuação de Berserk, se ele realmente sabe o final ou se é só fogo de paia. Pessoal, muito obrigado pelo Hype Train Nível 3, velho. Agradeço demais, velho. Um beijão pra todos vocês. Obrigado sempre pela moral que vocês estão dando pro canal, velho. E agora, seguindo para uma área que possui muitos projetos inacabados e que nunca viram a luz do dia e que me interessa bastante, vamos falar do cinema. Existe uma quantidade imensurável de filmes que alguma vez foram planejados, mas nunca foram filmados. Eu ou gosto muito de terminados, Vagabond, ou seja, tá filmes maluco, que foram Zero? cancelados. Existem tantos que eu já fiz até um iceberg exatamente sobre esse tema, mais em específico o primeiro iceberg do canal. Mas falando de alguns outros exemplos, nas animações existem uma série de filmes que nunca foram feitos. Então se ele é amigo Muitos próximo e deles contou o sendo final, da beleza. Disney, como é o caso do filme My Peoples, que também em algum momento durante a produção era chamado de A Feel Good Ghosts. Essa animação estava sendo desenvolvida desde o final dos anos 90 e contava a história de 2 famílias que vivem no Texas durante os anos 40. Onde Acho 2 tu- membros dessas 2 famílias Vagabundo iriam é se facilmente a apaixonar, coisa mais bonita sendo que eu que um desses personagens, chamado Eldin, teria a habilidade de criar bonecos que ganhariam vida. Esse filme em particular nunca foi completamente animado, tendo apenas algumas cenas que nos dão uma ideia de como o filme seria e algumas artes conceituais. O filme foi cancelado e a sua janela de lançamento Pô, prevista foi sejamos trocada para o francos lançamento e do diretos. filme Galinho Ticket Little em Reizão, você tá 2005. bem, E príncipe? muitos acreditam
acreditam que esse filme foi cancelado Sejamos por francos causa e do diretos. galinho Chick Little, já que alguns teorizam Filme que da a Pixar Disney tá meio fraco acreditava ultimamente, né, que velho? My Peoples era menos A comercializável DreamWorks tá que dando o 10 a filme 0, que né? acabou saindo. Esse é um caso parecido com The King of Elves, um filme que estava sendo produzido Bem durante demais, o final dos graças a anos Deus. 2000, com a previsão inicial de ser lançado em 2012, e que era baseado em um conto do autor Philip K. Dick, o mesmo autor de Blade Runner, e seguiria a história de um grupo Tá um de áudio a elfos quando e um anão 2 minutos de que live, viveriam no então. estado americano do Mississippi, nos Olha, tempos do jeito modernos, que eu tô vendo que aqui, nomearam um homem local chamado Calder como o tal rei dos elfos, por esse morador ter salvado eles de um olha, troll se eu maligno. entendi direito, Esse filme, em certo momento, tá estava tendo sendo um produzido ad. junto com Frozen. Porém, dado alguns problemas internos durante a sua produção, ele foi cancelado, existindo hoje Tá tendo um ad a apenas cada algumas 20 artes minutos, pô. conceituais. Mas falando de obras live action, Literalmente tá dos tendo um ad a filmes cada mais 20 minutos, pô. ambiciosos que nunca saiu do papel é a adaptação de Duna feita pelo cineasta chileno Alejandro Jodorowsky, conhecido pelos seus filmes surreais e de vanguarda, que planejava adaptar a grande obra de Frank Herbert em um épico tendo de 10 a 12 horas de duração Duna. e possuindo Tá um cast que péssimo. continha figuras como Salvador Dalí e o Mick Jagger, com uma trilha sonora feita pelo Pink Floyd. O filme também não Que adaptaria maconha da Duna de peste, forma pô. necessariamente fiel, tomando diversas liberdades criativas, querendo assim criar uma experiência meio psicodélica. Assim Meu, como seus ninguém trabalhos anteriores, conseguiria mas assistir em uma 12 escala horas de filme, muito não. maior. Ninguém. O filme, por causa desses fatores, Absolutamente seria ninguém. extremamente Isso é caro de viagem. produzir. Logo, os estúdios não tinham muito interesse nesse projeto, fazendo o filme ser abandonado lá por 1975, se tornando assim, segundo algumas pessoas, o maior filme nunca feito. Mas mesmo que o filme nunca tenha sido filmado, ele inspirou diversos projetos influentes dentro da ficção científica nos anos seguintes, com artistas que estavam trabalhando nesse projeto, posteriormente ajudando a criar filmes como Alien, o Oitavo Passageiro e Blade Runner. E muito por causa da mística que existe sobre esse projeto, existia a ideia que muitos defendiam que falava que Duna era uma obra inadaptável, algo que foi reforçado com o lançamento da adaptação de Duna de 1984, que digamos não é muito aclamado criticamente, sendo o filme, pelo menos na minha opinião, bem chato, apesar de ter alguns Nunca viu visuais Duna velho interessantes. e ainda não Mas viu essa Duna ideia novo. meio que Eu já foi estava derrubada lendo com o Duna. lançamento dos filmes recentes Parei. que adaptaram o primeiro livro desse universo. O projeto Duna Fez de aniversário, Jodorowsky Lovasky. inspirou a criação de um documentário que conta toda a história do desenvolvimento desse filme que nunca existiu. Você aí do chat. Não só você aí do chat, você também que vai ver isso aqui no YouTube. Deseje feliz aniversário pro Lovasky imediatamente. Obrigado. Perdi sim, Reizão. Eu descobri hoje de manhã, que eu perdi 6 quilos. E chegando nos videogames, não é preciso dizer que, assim como nos filmes, existem muitos jogos que uma vez foram planejados, porém nunca viram a luz do dia. Como é o caso de Silent Hill PT, Star Wars 1313, o Agent da Rockstar e talvez Half-Life 3, quem sabe. Irmão, Mas, esqueça além de jogos Half-Life, cancelados, esqueça. algo que eu Não descobri vai rolar algum tempo não, velho. atrás e fiquei Não bastante vai rolar, interessado, velho. Não é vai uma rolar. página no Twitter chamada This Game Does Not Exist, que é uma página dedicada a postar projetos artísticos que tentam emular gravações de jogos, sendo esses jogos fictícios, variando desde jogos que poderiam ser lançados lá na época do Nintendo 64, até jogos feitos se utilizando do RPG Maker ou jogos Flash, indo até coisas mais antigas, como um jogo de Atari aparentemente. Muitas das imagens presentes nessa página passam um ar um pouco desconfortável, com muitas obras tendo uma veia bem surrealista, e que possivelmente são inspiradas na estética do Weirdcore.
Mas mesmo assim, não dá pra achar esses trabalhos fascinantes, que são feitos por diversos artistas diferentes, sendo que algumas dessas artes poderiam muito bem se tornarem jogos reais. Na verdade, esse mundo de jogos falsos é uma toca de coelho por si só, tendo diversos exemplos Esse jogo aí do que povo existem, e isso é que são creepypasta, né? criados Eu para lembro algum de já tipo ter visto de essa creepypasta aí no já. caso de Catastrophe Crawl ou Petscop, ou mesmo jogos criados como uma grande piada que aparecem de vez em quando na comunidade de Lost Media, como é o caso do infame Kek Croc, um suposto jogo de plataforma obscuro do Sega Genesis que tinha como mascote esse crocodilo aí. Hoje Kek Croc é apenas considerado uma trollagem do 4chan, lugar onde possivelmente se originou. Porém, recentemente também surgiu um suposto jogo obscuro bem estranho chamado The Fantastic Adventures of Sex Dick. Não. Sim, esse Sex é o nome. Dick não. Esse seria um jogo Não. para um Isso é obscuro trollagem. console chamado Isso só Gun, pode ser tendo trollagem. sua, entre aspas, Definitivamente isso é existência trollagem, divulgada man. Do através Frost da você tá bem? publicação de um OST desse jogo, junto de algumas supostas screenshots dele, compilada em um vídeo publicado bicho. no YouTube por Não. um canal chamado Impossível. Jadapada, agora no final de Isso não é novembro nome de de jogo. 2024. Não. Vídeo esse que caiu nas graças do algoritmo, sendo recomendado para diversos usuários, eu incluso, angariando cerca de 500 mil views. Existindo a partir de então diversas histórias que são espalhadas pela internet que falam que ele seria um obscuro jogo perdido desenvolvido no Irã, sendo que o nome The Adventures of Sex Dick é o resultado de uma má tradução do nome original do jogo para o inglês. Porém é certo que o jogo nunca existiu e ele é apenas um projeto artístico desse tal Jadapada. Projeto artístico. A lore desse jogo Projeto vídeos, artístico. até algumas gameplays dele. Mas tirando isso É de que lado, nem eu dizer, a trilha pessoal, sonora vocês desse viram que tem um jogo fake perdido aí do realmente Pica-Pau, muito The bom. Adventures of Dick Cock? Pelo amor de Deus, né, velho? Não, pô. Isso não existe, velho. Isso não existe. Então eu acho que é isso. Essa Foi legal, nossa principalmente discussão a parte de sobre jogos. obras de Foi arte legal, que, por eu um gostei. motivo ou outro, não existem ou estão Eu incompletas. gostei. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Esse será o último vídeo do ano, então eu desejo a todos Então, feliz ano feliz novo, meu amigo Semidas. Como sempre, o canal do Semideus é muito divertido. Eu não vou ver esse vídeo dele de Lost Media que falta ser encontrado, porque Lost Media não é um negócio que me agrade. Não é.